Pessoal, há 6 anos atrás eu ganhava mais ou menos R$1.000 por mês trabalhando no emprego tradicional. Hoje eu consigo faturar mais de R$100.000 por mês trabalhando em casa e pela internet. Mas como que eu faço isso? Eu criei um robô no Facebook que faz vendas para mim todos os dias praticamente no piloto automático. Você precisa configurar ele apenas uma vez e depois ele faz tudo sozinho para você. Você quer aprender como que você também pode ter o seu robô? Então clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar exatamente como que você vai fazer isso. Um acréscimo de qualidade no lado direito do campo, onde estava jogando o Pedrinho também, que aí o Corinthians deita e rola, em cima do lado esquerdo da defesa do Fortaleza. Mas o Corinthians ele está evoluindo, Pascoal. Da pausa para a Copa América até agora, o Corinthians vem apresentando uma evolução. Ele não chutava em gol e agora ele tem chutado. E principalmente eu espero que esse jogo contra o Fortaleza sirva para o Carille fazer algumas análises individuais de alguns jogadores que ele colocou e deu chance para jogar na posição que eles jogam. Por exemplo, o Matheus Vital por dentro. Você viu o passe que ele deu lá pro Jogou bem o segundo tempo, Matheus Vital. Mas é que tá, Pascoal. Completamente perdido. Mas é normal, Pascoal. É um cara que não tá tendo, Pascoal. É um cara que não tá tendo sequência. É óbvio. Você só pode exigir alguma coisa do cara quando ele tiver uma sequência que o Sornosa tem e não joga nada. Entendeu? O Matheus Vital, aquele passe que ele deu pro gol do Pedrinho, é um passe que muitos jogadores do futebol brasileiro com mais nome não estão dando. Não estão dando. É um passe de muita qualidade. Ele chamou o jogo também no segundo tempo, inclusive dando alternativa pelo lado esquerdo. O próprio Avelar, que é um cara que precisa apoiar mais, ele tem que fazer isso que ele fez. E que jogou o tal de Júnior Urso? Jesus. Jogou bem também. Ele jogou de volante, também. de ponta esquerda, de lateral. Mas o principal, Pascoal, cara joga demais, cara. O principal é a evolução que o Pedrinho está mostrando. O Pedrinho hoje é o principal jogador do Corinthians. Toda vez que ele sai da ponta para meia, alguma coisa acontece. E aí que tá, o Carille tem que dar essa liberdade pro Pedrinho. Não tem que falar pro Pedrinho, Pedrinho, ó, só joga aqui. Não, o Pedrinho ele tem essa facilidade de cortar por meio e bater forte de fora da área. Ele tem essa qualidade de poder chamar no mano a mano o jogador e partir para dentro e tentar finalizar como ele fez o segundo gol do Corinthians ontem. Então, eu acho que esse tipo de situação tem que acontecer mais vezes, Pascoal. Por exemplo, o Everaldo, no segundo tempo, jogou demais também. O lado esquerdo do Corinthians equilibrou, porque o Corinthians é um time previsível. O lado mais forte é sempre o lado direito. Você tem jogadas ali com o Fagner, você tem jogadas com o Júnior Urso, você tem jogadas ali com o Pedrinho, e do lado esquerdo muitas vezes carece, principalmente pela ausência de ofensividade do Danilo Avelar. Ontem ele apoiou bastante o ataque. Ontem o próprio Matheus Vital também apoiando aquele lado esquerdo deu uma chance também do Everaldo crescer na partida. Então você quando consegue alinhar e distribuir bem o jogo, você não fica dependente de um lado só, porque aí você fica previsível, é mais fácil para o adversário te marcar. O Corinthians ontem, ele soube mesclar e alternar as jogadas pelo lado de campo, ora pelo lado esquerdo e ora pelo lado direito. Então, o segundo tempo do Corinthians ontem foi muito bom, e se o Corinthians continuar apresentando esse futebol, ele tem tudo para pegar uma vaga para Libertadores dentro do Campeonato Brasileiro, talvez até mesmo entre o G4. O Flavinho, o Fortaleza te decepcionou pelo primeiro tempo e depois o segundo tempo parou? Ah, sim, decepcionou. Acho que o Fortaleza é um time que precisa aproveitar os jogos em casa para somar pontinhos aos poucos e afastar qualquer chance de cair e tal. O segundo tempo foi muito fácil para o Corinthians, né? Foi uma presa. Os erros de individuais do O público de Cibado foi de 41 mil torcedores. Não foi divulgado oficialmente, mas 41 mil torcedores. Bastante gente, mas eu acho que o Fortaleza precisa começar a pensar, isso foi no Castelão, precisa começar a pensar em alguns jogos, talvez fazer lá no Presidente Vargas, porque vai precisar de Ceará e Fortaleza no domingo, outro certo alçapão para conseguir. Sábado, perdão. Não deixar é normal, perder para o Corinthians não chega a ser um espanto, mas os gols, você vê, eu achei que o goleiro falhou no primeiro gol, no segundo gol. No primeiro não, no segundo. No segundo gol, perdão. E no lançamento, você vê o zagueiro dá uma furada horrorosa. O Fortaleza não pode ficar muito sujeito a esses erros individuais, porque são fatais, né? O time jogou mal. O goleiro do Fortaleza, no primeiro tempo, tem um lance ali que ele cai atrasado também. Ele voa muito demorado. No chute do Matheus Vital. Isso. Então, assim, acende o sinalzinho de alerta. E o Corinthians foi uma surpresa, eu acho, fazer 3 gols. Quanto tempo fazia que o Corinthians fazia 3 gols? Desde bastante tempo. 12. Bastante tempo. Não, na Avenida ele fez 4, ele fez 3 também aí contra o Ceará. Bastante tempo. Verdade, pela Copa. Mesma coisa, 3-1 contra o Ceará. E depois perdeu no jogo de volta, mas acabou classificando. É uma evolução, sem dúvida. O time que havia ganhado de 1-0 só do CSA, fora de casa, 3-1. O Corinthians não sente muito jogar fora de casa, né? Não tem muito esse problema. Joga mais ou menos parecido em todo lugar, então. Mas é um resultado que a gente tem visto tanta oscilação nos times lá da ponta e o Corinthians vai aos poucos. Foi para quantos pontos? Foi para 19, né? Não, é isso. Foi para 19. Tá 10 pontos ainda atrás do
líder do campeonato, é muita coisa. Mas o Mano tem razão, acho que depois mas já está brigando por uma vaga ali entre os 4 melhores do campeonato. Depois da parada, o Corinthians conseguiu alguns resultados bem interessantes, sim. É importante isso que o Mano ressaltou, eu até comentei isso aí ontem, essa questão da finalização do Corinthians. Até o break da Copa América, o Corinthians, ele oscilava demais. Era um eletrocardiograma, né, como você pode dizer. Então, por exemplo, pegava o Deportivo Lara pela Sul-Americana, no Itaquerão, 24 arremessos. Você não vai falar nada? Não, Itaquerão não é um rótulo que eu acho depreciativo. Não acho que é um rótulo. Depois eu queria dar Não, é que vocês falam tentando minimizar aí, talvez a jogar. Fala tentando te irritar. Não, mas eu não acho, pejorativo. Se não vai irritar, já não vou falar mais. Já vou falar. Depois eu vou dar um dado de finalização também, que é alarmante. Então, por exemplo, até o break era assim, 24 finalizações contra o Deportivo Lara, 5 contra o Cruzeiro. Nenhuma contra o Santos. Aí, ficava contra a Avenida, 20 e tantas finalizações. Agora não. Em 4 jogos, foram 64 finalizações, que dá uma média de 16 por jogo. Não é que teve um jogo com 50 e outro baixinho, não. Estão tudo ali muito próximo. O maior nível foi 27, 15, né? 27 foi contra o CSA. Quer dizer, é tudo 2 dígitos em finalização, o que é muito importante. Quer dizer, as críticas que a gente vinha fazendo ao Corinthians, parece que o Carille ouviu. Ele ouviu, porque não dá para jogar só de um jeito. É difícil você conquistar um campeonato jogando só de uma maneira. É possível, Em 2017, mais 2017, quando ganha o campeonato, no primeiro turno, o Corinthians, ele ataca também. Ele era também um time ofensivo. Então, isso que a gente cobrava, os torcedores também cobravam e continuam cobrando, é exatamente isso que o Corinthians fez no segundo tempo. O time que foi pra cima. E outra coisa, fez o segundo gol. Aliás, ele faz o primeiro gol, ele empata o jogo, ele não recua, ele continua em cima. Faz o segundo gol, ele continua em cima. É isso que tem que ser. O time do porte do Corinthians não pode se contentar com o empate ali, o empate aqui, 1-0 aqui, recua. Não, tem que jogar pra cima. Para o adversário ter medo dele. Então, eu achei isso muito legal. Eu vejo essa evolução no Corinthians depois. E o Corinthians poupou os jogadores com cartões amarelos, finalmente, né? No clássico. Mas só o Fagner entrou depois na parte final do jogo. O Cleison também. O Cleison também entrou. O Cássio jogou sem problema. Enfim, pensando no jogo contra o Palmeiras. Você queria falar algum negócio? Diga lá. Não, é um dado alarmante. Não, o alarmante vem depois, mas... Atenção, a real. É um dado. Atenção, pera um pouquinho. O dado é alarmante. O dado é alarmante. Tem que música de fundo. Gente, assim, não entra em pânico, tá? Mas o dado é alarmante. É alarmante. É alarmante. Então vamos lá. Qual é o dado alarmante? Foi a música do Psicose ou não? Quando a gente for falar do Santos, é porque você deu um dado sobre... Você vai falar depois então, né? Agora você não vai falar não. Porque é um elogio. Tá. Aí é um dado que vai mostrar como aqui no Brasil o trabalho de um técnico bom funciona. Em relação ao Corinthians, não vou imputar Vai o quê? Imputar. Quem que usa as palavras? Vai, filho. Fica aí, cara. Vai. Em um jogador, uma mudança de filosofia, de trabalho dentro de campo. Mas, curiosamente, depois que o Ralf deixou o time do Corinthians para a entrada do Gabriel... Ele detesta o Ralf. Idiotas. Ele detesta o Ralf, cara. É mais um que ele elencou. Não, pelo contrário. É mais um que ele elencou que ele não gosta. Eu acho o Ralf uma bandeira na história do Corinthians, um dos grandes volantes da história do Corinthians, mas hoje ele é um jogador que não dá mais dinâmica ao meio campo. A entrada do Gabriel melhorou demais a saída de bola do Corinthians. Eu tô de acordo. Curiosamente, o Gabriel foi um volante do time 2017 campeão brasileiro, justamente que era um cara de mais mobilidade. Ele e o Júnior Urso se alternam em alguns momentos. O Gabriel tem mais chegada à frente. Quando 2017 era Gabriel e quem? A dupla? Michael. Gabriel e Michael. Né? E curiosamente, o Corinthians tem mais mobilidade. É um time mais rápido, a transição no Corinthians à frente se tornou mais rápida. É só vocês pegarem os números do jogo contra o CSA, quando o Ralf deixa o campo para a entrada do Gabriel, e dali para frente o Corinthians melhorou a produção, o time se tornou mais agradável
de ver jogar. Mas o você Ralf é um acha cara que trava essa muito melhora jogo. do Corinthians deve ser ao fato da ausência do Ralf? Eu discordo. Não é a ausência O time do Corinthians Ralf, ele melhorou como um todo, mas é inclusive o próprio Júnior Urso, que é um cara que melhorou o futebol Demais. dele. Mas o Júnior Urso... Mas isso a é intensidade só dele. coincidência? Eu acho que é, Sormani. Eu acho que não. Porque tanto o Gabriel quanto o Ralf, eles são jogadores de marcação, não é a principal Não, característica. o Gabriel de um tem nem mais de outro. saída. Ah, eu não vejo essa saída do Gabriel, não, cara. Ele tem mais saída. Eu acho o Ralf, inclusive, mais bem... Ponta. Ele era o segundo volante. O Marcelo Matos, ex-Corinthians, era o primeiro Então, volante. mas mesmo assim, eu não vejo o Gabriel sendo esse jogador de saída. Eu acho o Gabriel um jogador de marcação, assim como o Ralf também, e vejo o Ralf um cara mais qualificado no passe do que o Gabriel. Ah, eu não acho. Acho o passe do Gabriel melhor. O Ralf não é um nó cego, como muita gente falava no passe. Mas o Gabriel, nesse sentido, ele é mais completo. O Ralf é mais estruturado. Foi, na época, como volante, até uma espécie de terceiro zagueiro. A presença do Vital no meio-campo do Corinthians nesse jogo. Mas deu um ganha. toque Então, diferente. aí você ganha o Pedrinho entrando, o Matheus Vital é um jogador também mais leve. Você pega o meio-campo do Corinthians, Everaldo, Matheus Vital, o Júnior Urso e Pedrinho, pô, com o Gabriel, são 5 jogadores rápidos. Queira ou não, se você tem um cara que atrasa o jogo, você atrasa a mecânica. Quando os 5 jogadores são rápidos, são dinâmicos e eles trabalham na mesma linha de pensamento, o time todo tem uma melhora significativa. Não é jogar responsabilidade no Ralf, não estou fazendo isso, mas não é uma coincidência. O Ralf hoje é um jogador que, para mim, atrasa muito a saída de bola do Corinthians, e esse atraso da saída dá tempo do adversário se postar para você fazer uma marcação e dificultar o que o Corinthians precisava, que era ter uma criação mais dinâmica. Eu respeito a sua opinião, mas eu acho que o Ralf não atrasa o time do Corinthians. Também acho que não. O Ralf cumpre a missão dele de volante. Ele não pode não ser um virtuoso, ele dá, como o Felipe Melo, um passe de 40 metros, de 50 metros, Mas é virar o jogo. isso, Pascoal. Mas ele é um cara Porque que também, é um jogador de uma ele não, função. na minha visão, ele não embaça o jogo do Mas Corinthians. ele é um jogador de uma função. Mas ele não com a bola embaça o nos jogo. pés, ele é um jogador óbvio. Ele vai pegar a bola e vai trocar pro cara do lado dele. Ele não faz nada diferente. É isso que ele está falando, eu concordo. Um jogador para essa posição hoje, você tem que ter, o cara tem que ter tem que dar um dinamismo pro jogo. Ele não é o Felipe Melo, não vira uma bola de 40 metros. Tem muitos volantes hoje que são muito bons na distribuição do jogo. O Flamengo é um cara que distribui o jogo. Exato. O Felipe Melo com o Bruno Henrique. Não, o menino do Pituca Grêmio lá, o Santos, quando joga de volante. Mateuzinho faz demais. Pituca, Matheus Henrique. A gente tem N exemplos. Então, Tietchan no São Paulo. É muito pro futebol, pra exigência do futebol atual. Você tem ele é ótimo para marcar. Ótimo. É tanto que a gente já especulou aqui até que o Ralf não poderia virar zagueiro. Eu acho Mas também. ele com a bola no pé, o passe dele é de 3 metros, entendeu? Não acontece nada. Mano, acabaram com o Ralf. Não, mas eu discordo radicalmente. Eu não acho o Ralf esse jogador limitado no Você passe, acha que não. o Ralf embaça o jogo do Corinthians? Não, negativo. O Ralf acrescenta e acrescenta muito. O Ralf é tão importante para o Corinthians quanto o Vaticano é para a Itália. É que a cidade ali também já está se emancipando coisa do tipo. Mas o Ralf naquele meio campo, ele é um ser intocável. Muita abobrinha. O Ralf, mas é verdade, o Ralf, ele é idolatrado pela torcida do Corinthians e não é à toa. Faz uma estátua. O Ralf ele é um cara mais... Merecia mesmo, Flavinho. Sem sombra de dúvidas, ele o merecia Guardarolo sim, falou um cara. negócio do dia. Eu adoro cinema, mas eu não entendo nada. Mas eu gosto de ver. Eu não sei, né? As tomadas, a abertura, como é que tem que ser feita. Ele falou, eu adoro, mas se eu tiver que fazer um filme, eu não vou conseguir fazer. O torcedor é a mesma coisa. Torcedor Peraí, você quer dizer que o torcedor não entende nada de futebol? nada. Você tá maluco. Cara, Você tá maluco. nada. Você tá maluco. Tem muitos torcedores que entendem mais do que quem tá na bancada. Tá louco. O Ralf ser idolatrado pela torcida do Corinthians não significa nada. Então faz o seguinte, pergunta Nada. pro Tite o que ele acha do Ralf. Pergunta pro Mano Menezes o que ele acha do Ralf. Pergunta pra esses caras. Isso vale. Pergunta pro Carilho que ele... Pessoal, há 6 anos atrás eu ganhava mais ou menos R$1.000 por mês trabalhando no emprego tradicional. Hoje eu faturo mais de R$100.000 por mês trabalhando em casa pela internet. E como que eu faço isso? Eu criei um robô no Facebook que faz vendas para mim todos os dias, praticamente no piloto automático. Você precisa configurar ele apenas uma vez e depois ele faz tudo sozinho para você. Você quer aprender como que você também pode criar o seu robô? Então clique no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar exatamente como que você vai fazer isso.